No limiar do amanhã, um desafio no espaço. O sentimento religioso é inato no homem. Nascemos do mistério das células para o mistério do mundo. Trazemos no íntimo nosso próprio mistério. Nosso trajeto na Terra está balizado pelos marcos definitivos do nascimento e da morte. Por mais que queiramos ser irreverentes, sabemos que poderes superiores estão presentes em nós e ao redor. Conhecemos irremediavelmente os nossos limites. As religiões procuram ajudar-nos a caminhar entre os mistérios da vida e do mundo. As ciências tentam decifrar o enigma e dar-nos segurança e conforto. Mas nós todos sabemos, sim, nós sabemos, que a segurança e o conforto são sempre relativos e passageiros. A vida passa na rapidez dos minutos e dos anos, que são apenas minutos alongados. Muitos se embriagam com os tóxicos da negação, da descrença, do ateísmo e do materialismo. Mas como é tola e ridícula essa embriaguez? Como pode o homem, esse bicho da terra tão pequeno, como descreveu Camões, afirmar que Deus não existe ou que tudo é matéria e só matéria? Loucura da vaidade humana. A razão, afirmou Santo Agostinho, é uma luzinha que Deus nos deu para nos guiarmos na vida. Querer transformar essa luzinha de pirilampo em luzeiro do infinito é enfileirar-se entre os loucos. A gota d'água, grão de areia, a folha de relva que esmagamos aos pés possuem estruturas inteligentes. Não há efeito sem causa. Poderia o acaso, que é cego e surdo, produzir as maravilhas da vida, estruturas, sons e luz do universo? Para que serve a razão humana, se nem para mostrar esta impossibilidade não puder servir-nos? Usemos a razão para enfrentar o mistério da vida e o mistério da morte. Não há efeito inteligente sem causa inteligente. A lei de adoração inscrita em nossos corações nos obriga a curvar a cabeça diante dos poderes supremos. Não queiramos afirmar ou negar o que não podemos conhecer. A voz da consciência nos indica os caminhos da prudência, do bem, do amor, da esperança e da fé. Tenhamos fé em nós mesmos e fé no poder superior que nos criou e nos pôs no mundo para um objetivo certamente elevado. Se os lírios do campo e as aves do céu, como ensinou Jesus, são amparadas por Deus, por que nós, criaturas humanas, dotadas de inteligência criadora, estaríamos abandonados? No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão número 126, terceiro ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Professor, o ouvinte Emílio L. Bonk nos escreve formulando as seguintes perguntas. Primeiro, os espíritos podem se transportar com a rapidez do pensamento e transpor tudo. Agora pergunto, podem transpor seus próprios semelhantes? Não há cambalhotas fatais? Como podemos aproximar-nos da compreensão se não temos termos de comparação? Aí o senhor está naturalmente fazendo uma pequena confusão entre o transporte do espírito que é capaz de se dirigir através do espaço a qualquer distância, e o transporte de objetos e de seres materiais. Quando o espírito se transporta, ele vai sozinho como espírito, ele não está carregando nada consigo. Quando nas sessões de materialização, sessões geralmente experimentais, o espírito produz o transporte de objetos, então trata-se de outra coisa. O espírito está agindo através de um médium. O médium lhe fornece uma matéria que é chamada, como sabemos, pela denominação que lhe foi dada por Charles Richet, chamada de ectoplasma. Este ectoplasma é matéria orgânica do médium, embora envolvida em fluidos magnéticos ou espirituais, tanto do médium como do espírito que age sobre ele. Este ectoplasma é, então, uma matéria física que, movida, por assim dizer, impulsionada
por influências energéticas do espírito, consegue produzir movimentos na matéria física por ela tocada, pelo ectoplasma tocada. Assim acontece que um objeto pode ser levantado no espaço, pode girar no espaço, pode ser transportado para um outro lugar, pode ser inclusive transportado para fora da sala de sessões, embora todas as portas e janelas estejam fechadas, porque o espírito, através da sua fluidificação do objeto, consegue fazê-lo passar de maneira que nós ainda não compreendemos através das próprias paredes. E neste caso nós temos então também a possibilidade de transporte de seres vivos. Em muitas ocasiões, em sessões de materialização, inicia-se a sessão e o médium é arrancado da sala e transportado para um outro aposento da casa, ou muitas vezes levado até para o ar livre. Então, pergunta-se como pode ser feito isto. Pode ser feito graças à ação daquilo que Richer chamou ectoplasma e que William Crookes chamou força psíquica. Uma força psíquica que movimenta matérias orgânicas e pode produzir efeitos materiais. É neste sentido que pode haver o transporte de médiuns. Não há cambalhotas absolutamente. Não há o perigo que nós pensamos, porque quando esta força, dirigida naturalmente por entidades espirituais, consegue produzir a levitação de uma criatura humana, como aconteceu com o médium Daniel Douglas Home numerosas vezes, como figura na história de numerosos santos da igreja, que são levitados durante a prece, são erguidos no ar. Quando acontece isto, nunca absolutamente se verificou qualquer espécie de cambalhota ou coisa perigosa. Estes movimentos são todos controlados por entidades espirituais que são, no mundo espiritual, aquilo que nós aqui chamaríamos técnicos no assunto. E eles sabem como produzir estes movimentos sem nenhum perigo para o médium. Professora, a segunda pergunta do ouvinte Emílio L. Bonk é a seguinte: quem foi o autor, onde foi escrita e em que obra literária se encontra e o que significa a seguinte frase: se quereis saber o que é a vida, leia o livro dos mortos? Às vezes, alguns dos nossos ouvintes confundem o sentido do nosso programa. O nosso programa não é enciclopédico. Nós não pretendemos saber tudo e responder tudo ao pé da letra. O nosso programa destina-se a divulgar a doutrina espírita e a responder a todas as questões referentes a esta doutrina e suas relações, naturalmente, com outras doutrinas espiritualistas. O que nos interessa, portanto, não é a precisão com respeito a textos literários, frases e essas coisas todas, mas procurar resolver problemas como a da primeira pergunta deste nosso ouvinte. Pelo que o senhor formula aqui, nós entendemos que se trata de alguma frase dita por algum escritor do Antigo Egito, porque o Livro dos Mortos era o livro sagrado da religião egípcia. Entretanto, não podemos passar nada além disso, porque não temos informações a respeito. Terceira pergunta do mesmo ouvinte é a seguinte: sou construtor, gosto de edifícios por amor e dever, sempre admirei as pirâmides, os templos antigos, enfim, toda a arquitetura, desde os primórdios da humanidade. Pergunto: podemos explicar por meio da mediunidade o que a ciência exata não é capaz, como, por exemplo, a lavra, o transporte, o levantamento, a colocação de blocos maciços de pedras brutas? Seriam médiums esses João de Barro medievais? Teria naquela época o nosso globo pouca gravidade em fase de sua maturação? O problema da gravidade não caberia neste assunto, porque, naturalmente, a gravidade, como nós sabemos, decorre da massa do próprio planeta, e essa massa foi sempre mais ou menos a mesma, havendo, naturalmente, mudanças, pelo que nos dizem os entendidos no assunto, que não provocariam absolutamente aumento ou diminuição da gravidade em tamanha extensão. Quanto ao transporte dessas pedras, é um problema que vem sendo debatido há muito tempo. Nós não estamos diante de um problema que pudéssemos solucionar com facilidade, porque as contradições aí são muitas. A pergunta que aqui nos interessa, que interessa ao nosso programa, é se seria a força mediúnica empregada nisso. Já se apelou também para isso.
Por exemplo, o professor Ernesto Bozano, que eu ainda há pouco citei, tratando destes assuntos, ele lembra que entre os povos selvagens, particularmente nas tribos australianas, onde dois antropólogos, André Lange e Max Freedom Long, realizaram pesquisas intensivas a respeito, verificou-se que os indígenas se servem de uma força chamada mana. Esta força chamada mana, em certas tribos, em outras chamada orenda, é uma força que produz a movimentação de objetos através de médiuns. Claro está que se trata de ectoplasma, segundo a designação metapsíquica que nós, no Espiritismo, aceitamos como válida para explicar o fenômeno. Então, seria possível, por exemplo, além das pedras nas pirâmides, existe o fenômeno curioso, o fato ainda bastante misterioso da Ilha de Páscoa, com suas gigantescas estátuas de pedra, e pergunta-se como aquelas estátuas puderam ser movidas de um local para outro, colocadas aqui, colocadas ali, como se encontra na Ilha de Páscoa. A explicação dada pelos investigadores é sempre a da presença desta força horrenda que produziria a movimentação. Mas tudo isso são hipóteses. Nós estamos diante de fatos históricos. Os espíritos que se atrevem a fazer revelações nesse campo são sempre espíritos inferiores. Os espíritos superiores se negam a dar essas explicações porque dizem que isso compete à pesquisa humana e não a eles. Realmente é um trabalho do homem, o homem é que tem de investigar essas coisas, de maneira que não podemos responder a isto com precisão. Apenas dizer que as várias hipóteses podem ser examinadas principalmente pelo senhor, que é um construtor e deve conhecer essas dificuldades. A última pergunta é a seguinte. Gostaria que fosse definido o termo religião e como entender ciência religiosa. Oração dominical não é a oração do Senhor? Dominum não significa do Senhor? Tudo isto nos é ensinado na Federação, de onde sou aluno de sua escola de médiuns. Mas se tudo isto é ensinado na Federação, e se o senhor é aluno da escola de médiuns, por que o senhor nos pergunta isso? Naturalmente o senhor deve saber do que se trata. Mas vamos admitir que o senhor não aceite as explicações que têm sido dadas lá na escola de médiuns. E então vamos dar uma pequena resposta ao senhor a respeito. O senhor pergunta primeiro o que entender por... Não, o senhor pergunta primeiro como se definir o termo religião e como entender ciência religiosa. Ora, o termo religião, segundo as definições mais aceitas, decorre do verbo latino religare, que quer dizer simplesmente religar. Este termo, de acordo com a compreensão espírita do problema, se refere ao seguinte: todas as coisas criadas por Deus estão ligadas a Deus desde o início da sua criação, da sua formação. O homem também. Mas há um momento em que o homem se desliga de Deus. Todas as demais coisas continuam ligadas a Deus, ou seja, continuam regidas apenas pelas leis naturais. As plantas, o reino mineral, o reino animal, tudo isto está regido pelas forças da natureza. Mas no homem não há apenas o domínio das leis naturais, das leis biológicas, dos instintos da espécie. Há uma abertura para a liberdade, que lhe é dada pela inteligência e pela sua capacidade de discernimento e o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio do homem faz com que ele comece a perguntar, logo que toma conhecimento das coisas e vai se aprofundando na compreensão da realidade exterior, ele começa a perguntar como as coisas nasceram, de onde surgiram, para onde vão, quem é o autor do universo. E nisto surge a separação do homem que se desliga de Deus. O ateísmo, o materialismo, o positivismo, o pragmatismo, são tantas e diversas posições em que o homem se sente desligado de Deus. A função da religião, então, seria restabelecer a ligação racionalmente entre o homem e Deus. Essa é a origem e o sentido do termo religião. Professor, continuando com perguntas e respostas,
A quarta pergunta do ouvinte Emílio L. Bonk, o senhor já respondeu parcialmente definindo o que é religião. Falta o restante das perguntas, que são as seguintes. Como entender ciência religiosa? A outra, oração dominical não é a oração do Senhor? Dominum não significa do Senhor? Depois ele conclui dizendo o que o senhor já falou anteriormente, que é que aprende na federação. Sim. Realmente ficou faltando esta parte aqui. Primeiro, da ciência religiosa, né? Como entender ciência religiosa. Justamente. Eu acredito que nós não devíamos falar em ciência religiosa. Religião é uma coisa, a ciência é outra. O campo do conhecimento, nós falamos assim, conhecimento, ou seja, aquilo que o homem consegue conhecer, perceber, captar, conhecer. O campo do conhecimento é muito vasto e se divide em várias províncias. Então nós podemos imaginar assim como um grande país dividido em algumas províncias. Essas províncias são a ciência, a filosofia, a religião, a ética, a estética e assim por diante, a técnica e tudo isso. Bom, cada um desses campos tem a sua própria estrutura, como cada província de um grande país. De maneira que quando nós falamos em ciência religiosa, nós estamos fazendo uma mistura indevida. Ciência é ciência, religião é religião. Nós sabemos que quando o Espiritismo surgiu, a grande batalha que havia no campo do conhecimento estava travada seriamente entre a ciência e a religião. E Kardec disse mesmo que o Espiritismo surgia para liquidar este problema, para acabar com esta batalha. Por quê? Porque a ciência estava esclarecendo todos aqueles fenômenos, aqueles problemas que a religião enfrentava de uma maneira misteriosa, interpretando sempre no sentido do sobrenatural. A ciência estava colocando todas as coisas no plano do natural e explicando-as naturalmente. Então Kardec lembrou que as religiões estavam lutando contra a ciência de maneira imprópria. Elas lutavam apoiadas em seus dogmas, em seus princípios, baseados em afirmações decisivas, definitivas, sem possibilidade de pesquisa, de indagação. Então, dizia Kardec, as religiões estão como um exército armado de varapaus, arcos e flechas, lutando contra um exército moderno dotado de armas automáticas. E justamente por isso o Espiritismo surgiu para trazer às religiões uma contribuição científica. Ele surgiu como sendo a ciência do espírito. Consequentemente, nós devemos manter esta distinção e compreender que religião tem um outro sentido. É o desenvolvimento do sentimento religioso do homem, daquilo que Kardec chamou a lei de adoração que existe no coração de todas as criaturas humanas. Esta lei é tão forte que ela se manifesta desde o homem das cavernas até o homem atual. Mesmo nas grandes nações civilizadas e em lugares assim onde se desenvolvem filosofias materialistas, como na Rússia soviética, por exemplo, nós podemos assinalar o desenvolvimento da lei de adoração quando vemos as pessoas que se dedicam mais profundamente ao materialismo científico passarem a adorar certas criaturas humanas que consideram verdadeiros messias, verdadeiros líderes destinados a grandes façanhas sobrenaturais no mundo. E também, como acentuou muito bem certa vez um estudioso, há no próprio materialismo científico a adoração de uma classe messiânica, que é a classe operária. A lei de adoração, portanto, está presente em toda parte. O desenvolvimento desta lei de adoração no homem é o que desenvolve a religião, a capacidade do indivíduo se aproximar de Deus para se religar a Ele pelo sentimento, mas também pela compreensão, pela razão. Daí o fato de Kardec apresentar o Espiritismo como ciência do espírito. E uma vez que todas as religiões o repeliram, não aceitaram, Kardec dizer que os espíritas se viam então obrigados a desenvolver um tipo novo de religião, que era a religião racional, onde fé e razão se conjugam
no esclarecimento dos problemas, dando à ciência a parte da razão, os esclarecimentos racionais necessários e dando à religião a parte da fé, o sentimento profundo da convicção nascida da grandeza de Deus e do seu poder sobre as criaturas. Assim, parece que este problema fica mais ou menos colocado em equação que pode levar a uma compreensão da sua parte ou daqueles que nos ouvirem. No tocante à questão da oração dominical, eu não entendo bem o que o senhor pretende dizer com isso. Se o senhor quer dizer que a oração devia chamar-se oração do Senhor. Na verdade, pode ser oração do Senhor, mas a expressão oração dominical é uma expressão tradicional, que foi dada justamente porque nas igrejas cristãs se entendeu e se propôs que esta oração, o Pai Nosso, devia ser sempre pronunciada, devia ser pronunciada todos os domingos nas cerimônias religiosas. Então ficou sendo a oração dominical, mas na verdade esta oração não foi ensinada por Jesus com a finalidade de se proferir apenas uma vez por semana. Ele quis dar com esta oração um exemplo de como podíamos nos dirigir a Deus e como devíamos nos dirigir a Deus, com simplicidade e pureza de coração. Professor, o ouvinte Antônio Nascimento nos escreve uma longa carta, na qual faz a seguinte pergunta: como conceituar a crença astrológica dentro da doutrina espírita? Professor, não duvido das inteligências que me são superiores, mas afinal, em quem acreditar? Diante de tantas opiniões respeitáveis, fico na dúvida e, enquanto caminho, eu vou imaginando: será que esse algo palpável que procuro na astrologia não existe apenas na minha imaginação e na de tantos outros que nela acreditam? Acho a doutrina espírita maravilhosa, mas todos os livros espíritas que li até hoje, nenhum deles mencionou a astrologia. E como minha fome de livros não se limita apenas aos espíritas, leio de vez em quando astrologia, que acho fascinante, pois trata também de coisas da alma. Todas estas leituras me fizeram crer que existe algo de palpável na astrologia. Este é o motivo da minha pergunta. De certa maneira, o senhor já respondeu a sua pergunta, porque o senhor mesmo diz que nenhum dos livros espíritas que leu trataram de astrologia. A astrologia não é um assunto do espiritismo. Há uma relação, naturalmente, entre a astrologia e o espiritismo, como há entre a astrologia e qualquer outra religião, quando a astrologia trata dos problemas da alma humana. Mas esta relação é apenas exterior, não estabelece uma ligação íntima entre qualquer doutrina religiosa e a astrologia. O que nós devemos entender é o seguinte: o espiritismo trata de todas as relações necessárias entre o espírito e as coisas materiais e imateriais, mas não se preocupa com a influência dos astros sobre as criaturas humanas e sobre as almas humanas. Porque, de acordo com o espiritismo, o que nos interessa é compreender a verdadeira natureza do homem e o seu destino na Terra. Quanto às influências que podem haver sobre ele, procedentes deste ou daquele planeta, ou desta ou daquela situação cósmica, são problemas que pertencem já a outros campos científicos. O espiritismo é a ciência do espírito. Ele quer provar que o espírito existe, como é a natureza do espírito, como o espírito se originou, como se desenvolveu e qual é o destino do espírito, bem como as ligações possíveis entre o mundo espiritual e o mundo humano, ou o mundo corpóreo, como gostava de dizer Allan Kardec. Ora, a astrologia, segundo nós sabemos, foi uma ciência que dominou o mundo na antiguidade. Mas essa astrologia da antiguidade não chegou até nós senão através de fragmentos. Nós não temos a chave astrológica. Naquele tempo, certamente, os sábios que então cuidavam de astrologia dispunham de certos processos que nos são ainda desconhecidos. A grande importância da astrologia está precisamente nesse prestígio que ela adquiriu através da antiguidade. Mas, atualmente, a astrologia, como vemos, paira num verdadeiro nevoeiro, numa situação difícil de se definir. Não é fácil esclarecer-se todo o problema astrológico e, justamente por isso,
a astrologia tem servido mais para a exploração da credulidade pública do que realmente para prestar serviços aos homens. O senhor, como espírita, pode ler qualquer livro que o senhor quiser, se o senhor é espírita, porque o espiritismo não proíbe a ninguém a leitura de qualquer livro. Mas o senhor pode estar convencido, pode estar certo de que a astrologia não tem o seu lugar no espiritismo. Aliás, Kardec define muito bem este problema quando diz que a astrologia deu origem à astronomia. Hoje, nós podemos dizer que a herdeira da astrologia antiga não é a astrologia moderna, é a astronomia. Da investigação dos sábios antigos, que se limitava à contemplação dos astros no céu, a investigação atual, que vai até ao ponto de levar o homem aos planetas do infinito, há uma distância muito grande. E assim Kardec assinala já no seu tempo. Da mesma maneira que da alquimia antiga nasceu a química moderna, assim também da antiga astrologia nasceu a astronomia atual. O espiritismo é outra coisa. Professor, a ouvinte Rosa Inês Gonçalves, Avenida dos Bandeirantes 81, faz uma pergunta dividida em 3 partes. Diz assim: sou médium e quando realizo meus trabalhos junto aos meus amigos e pessoas da família, sinto-me bem e feliz. Mas na semana que não quero receber meu guia espiritual, sinto-me perturbada e com dores no corpo inteiro, e meu guia fica aborrecido comigo. Isto é normal? A senhora precisa estudar profundamente o livro dos médiuns. Precisa ler o livro dos médiuns. Ler com atenção, querendo mesmo aprender, porque não basta ler ligeiramente. A senhora deve também ter mais cuidado com a realização das suas sessões familiares. Se a senhora nessas sessões se sente bem, se as comunicações que ali se processam lhe dão tranquilidade, é entretanto necessário que a pessoa que dirige estes trabalhos examine bem a natureza dos espíritos manifestantes. O seu guia espiritual, se é realmente o seu guia, tem de ser um espírito superior. Ele não pode ficar aborrecido com a senhora, nem prejudicá-la com sensações dolorosas pelo fato da senhora não querer participar de uma reunião. Mas a senhora, por sua vez, deve se lembrar de que tem uma responsabilidade mediúnica e que esta responsabilidade exige da senhora maior constância e frequência aos trabalhos. Não deve ser o seu guia que a prejudica. Naturalmente, a senhora, não comparecendo aos trabalhos, fica sujeita, como médium, à influenciação de espíritos necessitados que poderiam ter sido atendidos na reunião se a senhora ali estivesse presente. A senhora, então, sofre a influência desses espíritos, não como um castigo, mas como uma consequência natural do fato da senhora lhes ter negado a caridade da assistência que podia dar através da sua mediunidade. Prossegue a ouvinte Rosa Inês Gonçalves. Por que, muitas vezes, quando falo com certos amigos sobre o espiritismo, sou motivo de gozação e perguntam-me se eu já vi Deus, se tenho provas disto que faço? Quando respondo que não, eles acham graça da minha religião, porque são católicos. Professor, pode um espírito, quando dominado, pedir para o mandarem para a escola a fim de ser doutrinado? O problema que a senhora coloca aqui das pessoas caçoarem da senhora, zombarem da senhora pelo fato da senhora ser espírita, este problema talvez resulte do fato da senhora falar demais que é espírita. A gente não precisa andar alardeando aquilo que é, não é verdade? Quando a gente vai dizer para uma pessoa, eu sou espírita, e essa pessoa não está interessada em espiritismo, ela logo pode levar mesmo para o lado da brincadeira. A gente só deve tratar de espiritismo quando chamado a isso, quando levado a isso por uma necessidade imediata ou por interesse sério de uma pessoa. Voltemos a Kardec. Kardec dizia, não devemos querer ensinar espiritismo a todo mundo, mesmo porque o problema do espiritismo não é de fácil divulgação nem de fácil entendimento. A pessoa precisa ter condições, certas condições morais, espirituais e intelectuais, não no sentido de ser mais desenvolvida que os outros, mas de ter uma aptidão especial, como dizia Kardec, para compreender isso. De maneira que a senhora se abstenha de conversar muito sobre espiritismo. Só fale espiritismo com quem se interessa realmente pelo assunto
ou com quem já é espírita e queira discutir com a senhora um problema no qual possa lhe auxiliar ou a senhora auxiliá-lo. Agora, no tocante ao espírito ser dominado e pedir para ser enviado a uma escola para doutrinação, isto é um problema que a senhora sabe, quando o espírito não é dominado na sessão, o espírito é doutrinado. A doutrinação é um esclarecimento do espírito, através da razão, através da influenciação emocional que nele é despertada no momento da comunicação mediúnica, por espíritos amigos que o trazem ali. Então, quando ele se sente esclarecido, quando ele vê que errou, quando ele vê que precisa de uma orientação, ele pode naturalmente pedir para ser auxiliado e ser levado a um local onde possa ser esclarecido. Este local pode não ser na Terra, e sim no mundo espiritual. Professor, o ouvinte Sebastião Ribeiro, do Instituto Butantan, pergunta: professor, a aparição de Jesus ao discípulo Tomé não teria sido um acaso de agênere? A aparição de Jesus para o discípulo Tomé se passou precisamente numa reunião, uma grande assembleia. Os apóstolos estavam reunidos no chamado cenáculo em Jerusalém, o lugar em que eles faziam preces e cantavam, e estavam ali justamente para louvar a Jesus, para dirigir-se a ele. Eles se achavam, por assim dizer, acuados pelas autoridades judaicas e tinham medo. Então reuniam-se secretamente no cenáculo e ali estavam à espera de que alguma providência do alto os viesse socorrer. Ora, nós sabemos que Jesus apareceu antes no cenáculo, muito antes de aparecer a Tomé, mas Tomé não estava presente e duvidou de que Jesus tivesse estado ali. Então, Jesus esperou a próxima reunião e apareceu de novo. A sua manifestação não pode incluir-se na classificação das manifestações do agênere, porque, na verdade, Jesus estava realizando uma missão, e uma missão de importância fundamental para a evolução humana. As manifestações de Jesus não são manifestações comuns, corriqueiras. Eram as manifestações do próprio Criador e Diretor do nosso planeta, o governador espiritual da Terra. Assim, ele se serviu de um processo de aparição. O agênere é o espírito que aparece numa determinada rua, numa casa, num lugar qualquer, como se fosse uma criatura viva, e não tem outra finalidade senão a de se mostrar às pessoas para dizer que está vivo, ou mesmo às vezes sem nem perceber que ele passa por essa transformação do seu perispírito que lhe permite tornar-se visível e tangível. No caso de Jesus, pelo contrário, tratava-se de um processo da mais alta significação espiritual para toda a humanidade. Jesus comprovava a ressurreição. Ele dava a lição de que, na verdade, nós não morremos, de que nós não permanecemos no túmulo, de que nós não somos corpo material e sim espíritos, e que como espíritos continuamos vivos e continuamos podendo manifestar-nos, comunicar-nos com as criaturas amigas que deixamos na terra, com os discípulos, no caso dele, ou com os familiares, a fim de prosseguir nos trabalhos que forem necessários. A demonstração que Jesus dava a Tomé tinha também uma outra finalidade, a de provar ao discípulo descrente, ao discípulo que punha as coisas em dúvida em virtude do seu temperamento analítico, do seu desejo de superar as dúvidas, tocando sempre a realidade com os dedos. E foi por isso que Jesus manifestou-se a Tomé. Manifestou-se expondo-lhe as mãos com as chagas da crucificação e mandou que Tomé tocasse as suas chagas. Quando Tomé as tocou, ele então se convenceu da realidade da ressurreição. Era importante, era fundamental que Tomé aceitasse a ressurreição, porque Tomé representava ali as pessoas céticas, descrentes, negativas, que em todo o mundo mais tarde iriam manifestar-se contra a ressurreição de Jesus. Tomé, então, teria visto como realmente viu, e esse fato histórico, marcado nos próprios evangelhos, serviria de orientação e esclarecimento para os Tomés do futuro. Hoje, felizmente, como nós sabemos, os Tomés do nosso tempo, que são representados praticamente pelos cientistas materialistas, estão também tocando as chagas de Jesus com os dedos.
estão verificando, diante da realidade do próprio avanço das ciências, que, na verdade, a concepção materialista do mundo não tem razão de ser, porque todos nós ressuscitamos, porque todos nós, como disse o apóstolo Paulo, continuaremos a seguir a nossa vida espiritual de acordo com os princípios do Cristo, ressuscitando na terra e além da terra, no espaço onde vivem os espíritos, nós ressuscitaremos, porque a continuidade da vida é permanente para as criaturas humanas. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: estava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a que ungira o Senhor com perfume e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao saber isto, disse Jesus: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus estimava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Tendo sabido, pois, que este estava doente, demorou-se ainda 2 dias no lugar onde se achava. Então, passado isso, disse aos discípulos: voltemos para a Judéia. Perguntaram estes: Mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas ainda para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. A ressurreição de Lázaro, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Amigos ouvintes, esta passagem do Evangelho de João é realmente uma das mais bonitas passagens dos Evangelhos. Nós vemos Jesus convocado pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, para socorrer o irmão que já havia morrido. Parece estranho que isto pudesse acontecer, mas na verdade nós sabemos que os judeus acreditavam no poder de ressurreição do Messias. O Messias não era apenas aquele que viria salvar Israel da situação de subalternidade em que se encontrava diante do Império Romano e das nações do tempo, mas também era aquele que viria mostrar que não existia mais a morte, porque diante da face do Messias todas as impurezas desapareceriam, e a impureza suprema, que era a impureza da morte, devia apagar-se desde que o Messias estivesse presente. Assim, a ressurreição de Lázaro constava praticamente das profecias judaicas e mesmo dos dogmas do judaísmo. O Messias, presente ao cadáver de Lázaro, faria forçosamente com que a morte fugisse, desaparecesse da face da terra, e Lázaro voltaria à vida. Entretanto, Jesus coloca o problema de maneira bastante diferente. Ele não o encara do ponto de vista do sobrenatural. Ele o coloca em termos naturais. Ele explica que Lázaro, na verdade, está dormindo. Lázaro não morreu, porque a morte seria o aniquilamento total do corpo humano de Lázaro, do seu organismo material, e o afastamento do espírito. Mas Jesus diz: Lázaro dorme, e se propõe a acordá-lo. A morte de Lázaro, portanto, não era propriamente a morte. Era um estado cataléptico em que ele se encontrava. Um estado em que o espírito se sente perturbado, seja por uma disfunção orgânica ou por qualquer outro acontecimento interior no seu psiquismo, e provoca nele este estado de perturbação em que ele se desliga praticamente do corpo, não no sentido de um afastamento, mas no sentido de estabelecer a falta de conexão entre os seus comandos e os organismos
as partes do organismo humano que devem ser comandadas por ele. Lázaro se encontrava nessa situação. Os judeus pensaram que ele havia morrido. O enterraram de acordo com os rituais do tempo. Colocaram uma pedra, como sabemos, enorme diante da porta do túmulo de Lázaro, como era hábito no tempo. Mas Jesus sabia que Lázaro não morrera. E por isso, ele não teve pressa em voltar até lá. Falou da glória de Deus que se manifestaria em Lázaro. Por quê? Porque ele sabia que com a sua presença, ele agindo sobre Lázaro, sobre o espírito de Lázaro, faria com que este espírito retomasse o comando do corpo e Lázaro se levantasse do túmulo. E que este fato ia ser considerado pelos judeus como uma autêntica ressurreição. A ressurreição da carne, a ressurreição carnal do morto. Na verdade, esta ressurreição da carne teria um sentido diferente, que Jesus explicaria depois na sua conversa célebre com Nicodemos. O espírito renasce da carne, ressuscita na carne através da reencarnação. Não é possível ressuscitar um corpo que já entrou em decomposição, um corpo que vai se dissolver na terra. O que aconteceu com o espírito de Lázaro foi precisamente isto. Lázaro não se desligara totalmente do corpo e ressuscitou naturalmente, porque foi a sua reintegração no corpo que permitiu revitalizá-lo. Lázaro acordou, ele dormia e foi acordado por Jesus. Este é o sentido do trecho que acabamos de ouvir. Amigo ouvinte, não ponha o carro na frente dos bois. Se você quer conhecer espiritismo, leia primeiro as obras de Kardec e só depois de bem informado, participe de trabalhos práticos. Não assista às sessões sem primeiro saber o que é o espiritismo. No limiar do amanhã, avancemos no rumo das estrelas.